Olá, caro estudante, é um prazer ter você novamente no curso de Lógica de Programação com o Portugal Studio, nosso curso dominando lógica de programação. Então, na última aula, nós vimos a parte teórica, né? Um pouquinho sobre teoria sobre vetores, tá? E no finalzinho ali, mostrei como a gente faz a declaração de vetores, né? Então, vamos criar hoje alguns vetores aqui, tá? No Portugal Studio e vamos começar a entender um pouquinho como que funcionam as coisas na prática, tá? Então, primeira coisa, eu preciso declarar o tipo, né? Então, vou declarar um tipo inteiro. O nome do vetor eu posso declarar qualquer nome, então vou colocar vetor 1, tá? E o que diferencia o vetor de outras variáveis é o colchetes, tá? Neste caso, eu vou declarar um vetor de 5 posições, tá? E eu vou inicializar ele com alguns valores, tá? Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então eu posso ter acesso a esses valores que estão guardados dentro do vetor através do índice, lembrando que o índice sempre começa em zero, tá? Então aqui eu tenho índice 0, índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4, tá? Por exemplo, eu posso colocar um escreva aqui, escreva, e aí eu vou passar o meu vetor, o nome do meu vetor, né, um vetor 1, colchete e o índice que eu quero acessar. Eu quero acessar o índice 3, tá? Então eu vou imprimir o valor que está no índice 3. É 4, tá? O índice 3 é este daqui. Lembrando, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. Primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, quarto valor e quinto valor. Mas acessamos sempre pelo valor do índice, tá? Além disso, eu vou deixar o índice 3 igual aqui. Além disso, podemos fazer também a troca de valores, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que o vetor 1 no índice 3, temos no momento, vou colocar aqui o escreva, dá um Ctrl C, dá um Ctrl C aqui, vou colocar antes, Ctrl V, colocar dessa forma. É que eu vou colocar um barra N aqui só para quebrar a linha, tá? Um barra N, um barra N, tá? Aqui. Expressão vazio lado inteiro, tá? É um erro aqui de cima, tá? Eu vou dizer que o índice 3 ele vai receber o valor 1000, por exemplo, tá? O que é que acontece? Eu estou substituindo esse valor que está no índice 3, eu vou colocar 1000, tá? Então, por exemplo, primeiro escreva, vou mostrar o valor que tem no vetor no índice 3, vai ser 4. Após isso, eu vou pegar o vetor na posição de índice 3 e vou atribuir 1000. Ou seja, eu vou tirar esse 4 e vou colocar um 1000. Tá? E após isso, eu vou mostrar novamente o valor no índice 3, o vetor índice 3. Tá? Então, deixa eu limpar aqui, ele vai mostrar 4 e depois vai mostrar 1000, porque a gente substituiu esse valor. Então, está aqui 4 e 1000. Tá? Então, assim que a gente pode fazer também a substituição e a leitura de valores de um vetor através do seu índice, tá? A gente pode fazer a leitura de toda a estrutura. Eu posso utilizar um para, por exemplo. Deixa eu colocar a estrutura para aqui. A gente vai utilizar bastante estrutura para com vetores e matrizes, tá? Então eu posso declarar um inteiro, x, ele começa em 1, por exemplo, porque a gente tem o tamanho do vetor, né? Enquanto ele for menor ou igual a 5, melhor, eu vou colocar 0, porque daí a gente vai usar o próprio x, tá? Então, quando ele for menor do que 5,
que eu vou fazer? X mais mais, tá? Eu vou colocar um escreva, eu vou passar o meu vetor na posição 1, e aqui dentro do colchete, o que eu vou passar? O meu x começa em 0, tá? E os meus índices também começam em 0, tá? Então eu vou passar o meu x aqui. O meu x, toda vez que ele entrar dentro do laço par, ele vai ser incrementado, então ele vai começar em 0. Então ele vai escrever o vetor no índice 0. Após isso, o x vai ser incrementado, vai virar 1, tá? E aí ele vai voltar aqui para o escreva, tá? Ele vai testar o laço e vai voltar para o escreva. E após isso ele vai escrever o vetor 1 na posição x, que agora o x é 1, então índice 1. Tá? Então índice 0, índice 1. O x vai ser incrementado em uma unidade, vai virar 2, tá? E ele vai testar. Está dentro do teste verdadeiro, então volta para cá, escreve vetor no índice x. Qual é o meu índice x? É 2, então vai escrever este valor. Tá? E assim sucessivamente. Espero que você tenha entendido. O nosso x vai sendo incrementado e a gente utiliza o próprio valor do x aqui para determinar os índices do vetor. Tá? Então, se eu executar agora isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho 4. Deixa eu executar, deixa eu dar um quebra de linha aqui. Deixa eu só comentar isso daqui. Aqui. Aqui. Ok. Aqui eu vou colocar uma quebra de linha. Barra N aqui. Tá? E agora se eu executar, o que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 1000 e 5. Por quê? Eu tinha 1, 2, 3, 4 e 5 aqui, os valores que eu tinha armazenado dentro deste vetor. Tá? Só que eu peguei o vetor no índice 3 e substituí o valor 4 por 1000. Tá? E aí usei o laço para, tá? Utilizando o x como coeficiente aqui, começando em 0, tá? Para mostrar o meu vetor. Então, ele vai passar o índice 0. O índice 0, o valor 1. Índice 1, valor do vetor 2. Índice 2, que vai ser incrementado aqui, que é o meu x, é o valor 3. Índice 3, que é o meu x que vai ser incrementado aqui, seria o 4, mas eu substituí por 1000. Por isso que agora eu tenho 1000 agora aqui, que foi mostrado. Tá? Agora eu não tenho mais o 4, eu tenho 1000. Tá? E quando eu incrementar para o 4 aqui, tá? Eu vou mostrar o meu valor que eu tenho no índice 4. Então, meu x aqui vai ter valor de 4 e eu vou ter o 5 que está armazenado no vetor 1 no índice 4, tá? Que é o valor do meu x aqui. O valor que eu tenho armazenado no vetor para esse índice é o 5. Tá? Assim como a gente pode fazer uma leitura mais rápida do vetor também, a gente pode fazer um preenchimento mais rápido, né? Então deixa eu colocar um inteiro aqui. Vamos colocar um inteiro. Vamos declarar outro vetor aqui, tá? Eu vou declarar um inteiro. Pode ser um inteiro mesmo, tá? Vetor 2, tá? Eu vou dizer que esse meu vetor 2 ele tem 3 posições, tá bem? E eu não vou inicializar ele. Eu vou colocar que o meu x começa em 0. Enquanto o meu x for menor do que 3, tá? O meu x vai sendo incrementado de 1 em 1. Tá? Então, o que eu vou colocar aqui? Escreva. Vou colocar um barra N. Informe o. Vou dar um espaço. Como o x começa em 0, vou colocar x mais 1. Tá? Então, vai ser o 1, né? Vou colocar aqui o sinalzinho como se fosse primeiro. Valor. Vou dar um espaço. Vou colocar o leia. E olha como que eu vou declarar agora esse vetor. Eu vou colocar vetor.
vetor no meu índice x, vetor 2, né? Ok. Deixa eu comentar esse trecho aqui. Aqui, aqui e aqui. Ok. Se eu executar agora, vou comentar esse trecho aqui também. Eu vou comentar esse trecho aqui também. Tá? Então eu vou executar, ele vai pedir o primeiro valor. O primeiro valor eu vou colocar 10. Segundo valor eu vou colocar 100. E o terceiro valor eu vou colocar 1000. E finalizou o algoritmo, tá? O que eu posso fazer? Eu posso copiar toda essa estrutura agora aqui para mostrar os valores que eu armazenei dentro de um vetor. Então eu utilizo a estrutura para, né, para preencher e para fazer a leitura de um vetor. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar 3 aqui. Deixa eu tirar esse comentário daqui. O vetor 1 agora está comentado, na verdade é o vetor 2. Tá? Vamos executar novamente, só para testar. Então, valor 1, 10, 100 e 1000. Quando eu der um Enter, aqui eu tenho os valores. Eu vou só colocar um escreva aqui novamente. Vou colocar assim, ó. Escreva barra N valores armazenados no vetor 2. E eu vou colocar um barra N aqui também. Tá? Vamos executar novamente. Então, 10, 100 e 1000. Preenchi o vetor. E agora eu tenho aqui valores armazenados no vetor. Posso até colocar por fora, né, para não ficar repetindo. Ctrl X. Vamos colocar aqui. Então eu tenho aqui os valores que estão armazenados. 10, 10, 100 e 1000. Tá? Só que ele, como o escreva estava dentro do laço, toda vez que ele percorria o laço, ele escrevia de novo este escreva, né? Valores armazenados no vetor 2, tá? Eu vou tirar esse escreva por fora do laço aqui, que daí ele vai escrever apenas uma vez. Vamos lá, 10, 100, 1000. Agora sim, valores armazenados no vetor 2, 10, 100 e 1000. São esses valores agora que eu tenho no vetor, tá? Então, eu posso inicializar um vetor, já com alguns valores, ou eu posso só declarar o tamanho do meu vetor, o tipo dele, o nome, tá? E aí eu preencho, utilizo uma estrutura para, ou qualquer outra estrutura, para fazer o preenchimento deste vetor, e também utilizo a estrutura para fazer a leitura destes valores, tá? Então vocês podem fazer qualquer operações utilizando índices, tá? Vocês podem, por exemplo, pegar dois vetores e gerar um terceiro vetor fazendo a multiplicação dos seus valores, a soma, a subtração, qualquer operação baseada nos índices, tá? Vocês podem declarar qualquer tipo de vetor, então vocês podem declarar um vetor do tipo caractere, vetor 3, tá? Se vocês não colocarem desta forma, vocês não definirem o tamanho do vetor, tá? Ele vai ser definido pela quantidade de elementos que vocês fazem na inicialização. Então, eu vou colocar do A, eu vou colocar B, lembrando que, como é um caractere, tá? Aspas simples, tá? Então ele vai criar um vetor aqui de tamanho 4, vou colocar um D aqui, tá? Ele vai criar um vetor de tamanho 4, um vetor chamado vetor 3 de tamanho 4, baseado na quantidade de elementos que eu defini na inicialização dele aqui, tá? Então eu posso
Deixa eu tirar isso daqui, aqui, aqui, deixa eu tirar aqui também, aqui e aqui. Deixa eu botar um aqui e aqui. Perfeito, tá? Então, o meu vetor já está inicializado, eu posso, por exemplo, mostrar esse vetor, tá? Então, eu posso dar um Ctrl C aqui, por exemplo, Ctrl V, aqui. Deixa eu tirar para cá. Esse vetor tem tamanho 4 agora, né? E o vetor é o vetor 3, tá? Então, se eu executar agora esse algoritmo, o que eu vou ter? A, B, C e D, tá? Que são os valores que eu tenho aqui dentro. Então, eu não coloquei aqui o tamanho do vetor, mas ele foi definido, tá? Pela quantidade de elementos na inicialização. Se eu não colocar essa inicialização, eu tenho que colocar o tamanho do vetor aqui, como eu fiz aqui no vetor 2, tá? Eu posso declarar qualquer outro tipo de vetor. Eu posso declarar do tipo real, vetor 4, e eu vou dizer que esse vetor tem tamanho 50, por exemplo. Tá? Então eu posso declarar 50 variáveis que vão estar armazenadas dentro desse vetor. Tá? O ideal é eu ter uma estrutura né, para ir colocando esses elementos aqui dentro e não adicionar manualmente um a um, né, como a gente faria criando 50 variáveis. Neste caso aqui, é bem como aquele exemplo que a gente fez das notas, né? Eu tenho apenas uma estrutura chamada vetor, que eu posso chamar de notas, por exemplo, tá? E lançar as 50 notas dentro deste vetor aqui, tá? Lembrando que, diferente do Python, por exemplo, né, que eu posso ter elementos de tipos diferentes, a maioria das linguagens ela aceita um vetor de um único tipo, né? Então tem que criar um tipo inteiro, tipo caractere, tipo real. Aqui no Portugal a gente pode criar um vetor do tipo cadeia, tá? Algumas linguagens como o C, por exemplo, ele não permite esse tipo de situação, tá? Então, se vocês quiserem, por exemplo, escrever um nome, então vocês vão ter que definir um tipo caractere, que em C é char, né? E aí vocês preenchem o nome. Por exemplo, vocês vão colocar cada caractere, tá? Formando o nome que vocês querem, tá? E depois vocês utilizam a estrutura concatenando esses char, né? Para formar um nome, tá? Aqui em Portugal ele aceita o tipo cadeia, tá? Então vamos criar mais uma estrutura aqui. Deixa eu dar um Ctrl X aqui e um Ctrl V. Deixa eu copiar essa estrutura aqui. Ctrl C. Vamos colocar só para mostrar o nome, né? Ctrl V. Ele tem tamanho 2, né? Então 2 aqui. Começa em 1. Informe o primeiro nome. Tá. Nomes armazenados no vetor 4. Acho que é vetor 4, né? Vetor 5, desculpa. Armazenados no vetor 5. Vou colocar dois pontos aqui. Beleza. E aqui é 2. E aqui não é 2. Aqui é vetor 5. E aqui também é vetor 5. Tá? Então cuidado com esse tipo de situação. Tá? Se eu executar agora, informe o primeiro nome, eu vou colocar Rodrigo. Informe o segundo nome, eu vou colocar Aline. Ok. Então, nomes armazenados no vetor 4, que não é vetor 4, é vetor 5, né? Então, ele tem aqui Rodrigo e Aline, tá? Então, tem esses dois nomes armazenados. Então, algumas linguagens não permitem esse tipo de cadeia aqui, né? O string direto criando vetores, tá? Então, vocês vão ter que criar um vetor do tipo caractere, ou char, né? No C, por exemplo, tá? E aí vocês coloquem o nome, por exemplo. Posso colocar aqui, Rodrigo.
Rodrigo. Vamos colocar assim, ó. Ok. Criei a estrutura, tá? Deixa eu só comentar isso daqui. Tirar um Ctrl X aqui. Vamos colocar aqui. Valores armazenados no vetor 3, né? Onde está o nosso vetor 3? Vetor 3 está aqui. Vamos dar um Ctrl C. Ctrl C. Ctrl V. Tá. O meu vetor agora ele tem mais de 4 posições, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições. Tá? Então vou colocar 7 aqui. E vou executar. Ao executar eu tenho o Rodrigo aqui, né? Se eu tirar essa quebra de linha, o que é que acontece? Eu vou ter os valores todos um do ladinho do outro, né? Então cada um dessas letras é um caractere que está dentro do vetor aqui. Tá? Então ele leu o primeiro caractere, leu o segundo, o terceiro, o quarto e formou um nome. Mais ou menos assim que vocês vão trabalhar em algumas linguagens, como o C, por exemplo. Tá? Algumas outras linguagens permitem utilizar o tipo cadeia ou string, né? Aqui como o Portugal para nós é cadeia, qualquer outra linguagem vai ser string, tá? O Python é bem interessante porque permitem vocês fazerem umas coisas bem diferentes. Então, quem tiver curiosidade aí de estudar Python, eu recomendo, tá? A gente pode, por exemplo, diminuir o valor aqui, 4. Vamos só testar o que acontece. Ele vai ler até a quarta posição, tá? Eu tenho 7. Se eu colocar 8, vamos ver o que acontece. Ele lança um erro, tá? Porque eu vou estar tentando acessar um índice que não é válido. Ele vai incrementar aqui, eu vou chegar até 7, tá? Só que o 7 não é um índice válido, tá? Então o 7 ele não tem. Como o meu índice começa em 0, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou até o índice 6. Neste caso aqui, como ele é menor ou igual a 8, ele vai até o 7. O 7, como não é um índice válido, ele vai lançar um erro para vocês aqui, ó. Tanto matriz como vetor, se vocês tentarem acessar um índice que não é válido, ele vai lançar essa exceção. Eu vou chamar de exceção, mas é uma mensagem de erro, tá? Então, quando acontecer esse tipo de mensagem aqui, você pode pausar o vídeo e ler, tá? É que você está tentando acessar um índice que não é válido para o vetor ou para a matriz, tá? Então, muito cuidado ao acessar índices, tá? Então, basicamente, o que a gente tinha para vetores era isto aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado, tá bem? Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários, tá? E basicamente a declaração de vetores, a gente utiliza vetores assim, a gente faz a inclusão de valores utilizando a estrutura para, também faz a leitura utilizando a estrutura para. Tranquilo? Bom, agora nos próximos vídeos iremos fazer alguns exercícios básicos, tá? Depois eu deixo algumas atividades propostas para você aí. Tranquilo? Bom, qualquer dúvida você pode deixar nos comentários. E nos vemos num próximo vídeo. Valeu!